Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão da Rede Célula de Amor, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo que eu tenho certeza que Deus, através da sua palavra, vai estar falando com você. Você está pronto para ouvir essa palavra? Está pronto para receber o alimento espiritual para a sua vida neste dia? Nós queremos hoje falar sobre submissão e autoridade. Submissão e autoridade são duas coisas que andam juntos e são inseparáveis. E eu quis usar um texto aqui de uma pessoa que, para mim, ele é um exemplo nesse quesito submissão e autoridade, que é Josué. Josué, aquele que serviu a Moisés, que depois da morte de Moisés, ele veio assumir a liderança do reino. Josué, no capítulo 17 do livro de Êxodo, nos conta uma história que quando os israelitas tiveram que enfrentar a batalha de Refidim, Moisés deu uma ordem para Josué, que era para Josué reunir o exército e ir para a luta. Enquanto Josué foi para a luta, Moisés foi para o monte interceder, junto com seu irmão Arão, foram interceder em favor de Israel. E uma coisa que me chama a atenção, que o início da bênção na vida de Josué começa por aí. Josué recebeu uma ordem difícil de ser cumprida, mas ele não discutiu. Ele não duvidou. Josué simplesmente obedeceu. Primeiro princípio que a gente aprende nesse texto é o princípio da obediência de Josué. Josué era um homem altamente obediente. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus nos ensina sobre o princípio da obediência. O princípio da obediência é o princípio da bênção. Adão e Eva não obedeceram a Deus e iniciaram a história da humanidade debaixo de maldição. Porque a bênção, ela está diretamente ligada à obediência e a autoridade está diretamente ligada à submissão. Josué era um homem obediente e Josué tinha uma outra característica, que ele era servo. Josué era servo. Josué tinha prazer em servir a Moisés e a servir ao povo de Israel. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos uma dificuldade muito grande em servir o próximo, em servir as nossas autoridades, em servir aqueles que Deus tem colocado como autoridade espiritual sobre a nossa vida, quer seja família, autoridade espiritual constituída na família, autoridade espiritual constituída no governo, autoridade espiritual constituída na igreja, autoridade espiritual constituída no trabalho, enfim. Nós estamos cercados de autoridades. E querendo ou não, todas essas autoridades são espirituais, porque a palavra de Deus diz que ninguém se torna autoridade se não for da vontade de Deus. Então, nós estamos sempre cercados de autoridades e é importante você saber que o princípio de uma vida vitoriosa é você saber servir. A Bíblia diz que Josué, ele era servo de Moisés, era um homem que tinha um amor, um carinho muito grande e uma verdadeira devoção no ato de servir. Essa é a segunda característica que eu queria falar para você, depois da obediência, o ato de servir é muito importante. Outra coisa é que Josué estava sempre desejoso de estar próximo de Moisés. Se você ler a história de Josué, você vai ver que Josué era um homem que ele sempre quis estar próximo de Moisés, porque ele reconhecia em Moisés uma autoridade espiritual sobre a vida dele. E é muito interessante porque hoje o que nós temos visto são pessoas que não querem estar próximo, filhos que não querem estar próximo dos pais, esposas que não querem estar próximo dos seus maridos, maridos que não querem estar próximo de suas esposas, empregados que não querem estar próximo dos seus patrões, ovelhas que não querem estar próximo do seu pastor. Querido, Josué era um homem que ele tinha prazer em estar perto de Moisés. Em toda a história da Bíblia, quando você vai ver, quando Moisés precisava de alguém, quando você vai ver que, vez por outra, a palavra de Deus vai relatar, ou Moisés estava com Deus, ou Moisés estava com Josué. E muitas das vezes com ambos, né? Muitas das vezes estavam com ambos juntos. Então, Josué era um homem que tinha prazer em estar próximo da sua autoridade espiritual. E ele era automaticamente submisso a essa autoridade. Ele era um homem que tinha uma submissão muito grande
ele estava sempre pronto a executar as ordens do seu líder, a executar a vontade do líder. Então eu queria relatar para você nessa palavra de hoje 4 características de Josué. Eu poderia falar mais de 30, mas eu quero falar só dessas 4. Obediência, ele era servo, ele gostava de estar próximo do seu líder e, por último, ele era submisso. E aí, qual foi o resultado que essas características no caráter de Josué trouxeram para a vida dele? Bom, se você acompanhar a história da vida de Josué, você vai ver que quando Moisés morre, quem é que assume o lugar? Josué. Porque submissão gera autoridade. Por ele ter sido submisso, um dia ele se tornou autoridade. Então, nós vamos ver que Josué ele assume o posto e assume o lugar de maior importância em sua nação, se tornando o líder do povo de Israel, porque submissão gera autoridade. Outra coisa que Josué adquiriu ao ser submisso, obediente, ser servo e gostar de estar próximo do seu líder, foi que Josué teve honra. Josué foi um homem muito honrado, muito honrado. Ele adquiriu o respeito de todo o povo de Israel e foi honrado por outras nações que temiam o grande exército de Israel. Outra característica é que Josué, ele experimentou, ele pôde ver de perto experiências espirituais que ninguém mais viu. Porque quem gosta de estar perto de uma autoridade espiritual vai sempre desfrutar de experiências espirituais tremendas. Josué viu milagres, Josué ele pôde ver com os próprios olhos e sentir na sua própria pele os atos milagrosos operados por Moisés, operado pelo poder de Deus através da vida de Moisés. Então, esse é uma outra bênção de quem gosta de estar perto e quem é submisso à autoridade espiritual, porque você vai ter um nível de profundidade com Deus muito maior. Você vai a lugares que outras pessoas não vão conseguir ir quando você se torna submisso. E por último, é óbvio que a gente não poderia falar, vitórias. Josué foi um homem de muitas vitórias. Josué teve várias e várias vitórias. Foi um homem que foi ele quem conquistou a terra prometida para Moisés, que Moisés não conseguiu conquistar, Josué conquistou. Então você veja que coisa interessante. Ser submisso, ser obediente, ser servo e gostar de estar perto daquele que está constituído como autoridade sobre a nossa vida, trazem 4 consequências importantíssimas. Primeiro, nos dá autoridade. Segundo, nos leva a um nível de experiências espirituais tremendas, profundas e tremendas de crescimento espiritual. Nos honra, nos dá honra. E por último, vitórias. Que eu sei que vitória é algo que você precisa, que todos nós precisamos e é algo que você quer. Então, aprenda com Josué. Seja submisso, seja obediente, seja servo e ame a sua liderança espiritual. Ame sua família, ame seu trabalho, ame aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Porque se Deus colocou, é porque Deus sabe o que é bom para você. Que Deus abençoe sua vida, ame as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida e seja feliz, seja uma bênção na mão de Deus. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar um joinha, também pode deixar o seu comentário, vai ser um prazer ouvir o que você tem a falar sobre essa mensagem e compartilhar também da sua visão sobre o tema, tá bom? Lembre-se disso, submissão gera autoridade e autoridade é o lugar da bênção que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima semana com mais uma mensagem da Rede Céu de Amor, a rede que te ama.